Histórias Reais de Mulheres Reais está de volta. E hoje eu vou contar a história da Maria. A Maria, uma galera já conhece ela, mas porém não conhece a história dela. Então hoje nós vamos aprofundar na história da Maria. Toda mulher, ela carrega uma história. Algumas tiveram a chance de contá-la e outras aprenderam a silenciá-la. E aqui toda a história, ela encontra sua voz. Eu sou a Dani Araluz, sou terapeuta de limpeza uterina, sou estudante de psicologia. E essa história que eu vou contar para você é uma história real. Hoje eu quero contar uma história que muita gente conhece pelo nome, talvez conhece até a lei, mas talvez não conheça a mulher que está por trás desse nome. E eu quero começar desmistificando muita coisa. Quando alguém fala da Maria, muita gente pensa que ela já morreu. Outras pessoas imaginam que ela foi simplesmente uma mulher que sofreu agressões dentro do casamento. Mas a sua história, ela é muito mais profunda. Sim, estou falando da Maria da Penha. Uma história real, de uma mulher real. Ela atualmente está com 81 anos. Ela é formada em bioquímica. Ela é escritora e é fundadora do Instituto Maria da Penha. Quem era Maria da Penha? Maria da Penha Maia Fernandes nasceu em Fortaleza, no Ceará, no dia 1º de fevereiro de 1945. Era uma jovem sonhadora, estudou farmácia na Universidade Federal de Ceará, depois veio para São Paulo fazer mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêutica, aqui mesmo, em São Paulo. Foi então em São Paulo, em 1974, que ela conheceu Marco Antônio, um colombiano que estudava economia. Eles começaram a namorar e depois casaram. Maria da Penha teve 3 filhas. Durante o período da vida, parecia seguir normalmente, um casal fora de cogitação de qualquer problema. Mas segundo relatos de Maria, depois que Marco Antônio se estabeleceu profissionalmente, economicamente aqui no Brasil, seu comportamento mudou completamente. E aquela relação que parecia de ser uma família começou a ter marca pela violência. E foi em 1983 a vida de Maria da Penha mudou completamente. Ela foi vítima de uma tentativa de homicídio cometido pelo próprio marido. Enquanto dormia, foi atingida por um disparo. A violência provocou lesões visíveis na sua coluna e deixou Maria da Penha paraplégica. Ela sobreviveu, mas acordou para uma vida completamente diferente. Depois de meses no hospital, cirurgia e tratamento, Maria voltou para casa. E foi aí, então, que sofreu a segunda tentativa de homicídio, durante ao banho. No caso, começou a revelar umas relações ainda mais graves. A violência não tinha sido um episódio isolado. E a investigação apontava que o primeiro ataque havia sido planejado. Maria da Penha sobrevivia, mas também estava lutando pela própria liberdade e pela segurança das suas próprias. E aí que começou a batalha mais importante da vida dela. Porque Maria da Penha não enfrentou apenas a violência, ela também enfrentou a demora da justiça. O processo atrasando anos após anos. E o agressor foi condenado 2 vezes. Mas a condenação não resultou imediatamente. Sim, ele foi solto. Em 1984, depois do primeiro julgamento, Maria da Penha escreveu um livro, Eu Sobrevivi e Posso Contar. Ela decidiu contar a sua história. E foi dessa decisão que mudou a sua vida. Sua história chegou em mão de organizações internacionais de defesa dos direitos humanos. Então, em 1984, o caso foi levado à Comissão Internacional dos Direitos Humanos de Organização dos Estados Unidos, OEA. E em 2001 veio a decisão histórica. A comissão responsável no Estado brasileiro por negligência, omissão e intolerância diante da violência contra essa mulher. No caso da Maria da Penha, deixou de ser apenas uma história individual. Ela passou a representar um problema estrutural. Era a primeira mudança da forma como o Brasil enfrentava violências domésticas. Talvez seja aqui que a história fica um pouco mais bonita, porque a Maria da Penha, ela poderia ter pensado: eu sobrevivi, agora quero apenas seguir a minha vida. Mas ela não fez isso. Ela fez totalmente ao contrário. Ela transformou a própria experiência como uma luta. Então, no dia 7 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei 11.340. A Lei Maria da Penha. Ela entrou em vigor em dia 22 de setembro, naquele ano mesmo. E hoje, em 2026, essa lei completa 20 anos.
A Lei Maria da Penha, ela criou um mecanismo específico para prevenir e enfrentar violências domésticas familiar contra as mulheres. Ela reconheceu diferentes formas de violência, como violência física, psicológica, sexual e patrimonial e moral, e criou instrumentos de proteção e medida protetiva de emergência. Tudo bem que essas medidas protetivas a gente já entende, mas enfim, foi sendo modificado ao longo do tempo e tá tudo bem. Gostamos disso, porque a gente precisa de mais leis mais severas para que possamos ter segurança. Em 2025, o feminicídio continua crescendo, enquanto outros indicadores de violência de gêneros também apresentam aumento. E os dados mostram que lares continuam sendo espaço particularmente perigoso para muitas mulheres. E esse número, ele só está crescendo. Em 2026, também mostra que esses problemas ainda continuam sendo urgentes. E no primeiro semestre de 2026, foram 741 feminicídios contra as mulheres. O número de representação, assim, de 0,5% em relação ao mesmo período de 2020. Em resultado, né, informado, mais de 741 mulheres mortas. 6 meses. A gente só tem 6 meses de ano, de 2026, e já morreu tudo isso de mulher. É muita coisa. É gigantesco. Eu sei que a gente tem uma lei, mas será que essa lei, ela dá medo? Essa lei, ela pune corretamente? Porque senão, gente, eu acho que a gente não estaria tendo cada vez mais aumento. E é gigantesco. Porque em 12 meses, 85% é muita coisa. É muita coisa. E onde está a Maria da Penha, né? Nessa história toda? Ela continua lutando, né? Tentando enfrentar essa violência doméstica contra as famílias, contra as mulheres. E em 2026, juntamente, né, nesse ano, é que a lei completa 20 anos. O governo federal criou um grupo de trabalho para analisar as falhas do sistema judicial, né, nos casos de Maria da Penha. Porque com certeza tem falhas gigantescas que deixaram as histórias acontecer e muitas mulheres morreram. Depois de praticamente 4 décadas da lei que foi criada, mulheres, em 6 meses já se morreram 741 mulheres. É triste, é muito triste. E depois da gente conhecer toda a história, né, quero deixar uma reflexão para todas. Maria da Penha, ela não virou um símbolo porque ela sofreu. Ela virou símbolo porque ela sobreviveu e decidiu lutar por nós. Ela poderia ter deixado a própria vida, a história terminar de acordo. Ou naquele hospital mesmo, ela poderia ter decidido que, pra que lutar? Ela só era mais uma, mas ela fez ao contrário. E ela conta, as mulheres começam a se reconhecer nessa história. E isso faz muito sentido. Talvez essa história que eu tô te contando hoje, pode ser que ela abra um pouco mais a sua mente. Pode ser que você mude algum pensamento. Pode trazer um pouco mais de respiro para você. Enquanto outras mulheres começam a se reconhecer, né, nessa história que eu tô contando hoje, talvez ela seja uma força real, de uma história literalmente real. E ela pode trazer pessoas e conhecimento. Ela pode trazer conceito para essa família. Ela pode trazer um conceito para a sua geração. E ela pode mudar, né, uma lei, sim. E hoje, faz 20 anos, né, depois da Lei Maria da Penha. E eu penso que a pergunta, né, que eu faço para mim, se essa lei realmente funciona? A pergunta também precisa ser... Nós conhecemos essa lei? Você conhece a Lei Maria da Penha completamente? Você sabe literalmente sobre os seus direitos? Porque a informação também protege. E uma mulher precisa saber reconhecer a violência. Ela precisa nomear, ela precisa entender que ela não é culpada. Ela precisa saber que ela pode pedir ajuda. E nós, como sociedade, precisamos aprender a não normalizar aquilo que machuca. A Maria da Penha, ela não morreu. Ela está viva. Talvez seja uma das coisas mais importantes que eu queria que vocês levassem esse vídeo, né? A mulher que deu o nome a essa lei, ela continua lutando, tá? Ela tem história e ela continua lembrando que sobreviver pode ser apenas o começo. Porque depois de sobreviver, é possível transformar a dor em voz, e a voz em luta, e a luta em mudanças. Se você chegou até aqui, eu quero te fazer um convite. Se você tem uma história que você acredita que pode acolher, né, inspirar, ajudar outras mulheres, entender um pouco mais a sua história, eu vou amar contar a sua história. E é com respeito e um cuidado que Histórias Reais está de volta, porque aqui toda a história, ela encontra a sua voz. Eu sou a Dani Araluz e essa é Histórias Reais de Mulheres Reais. E essa foi a história da Maria da Penha, uma mulher que sobreviveu e uma mulher que lutou. Uma mulher que transformou a própria história
em uma mudança para milhões de outras mulheres. Até o próximo episódio e um grande beijo no coração de todos.